Olá, turma do EAD. Aqui é a professora Vanessa Yenseves, que antes de mais nada me apresentar, né? Eu vou ser a professora de vocês, dessa disciplina. E a primeira aula vai ser uma revisão bem rápida do conceito de contabilidade. Então, para os alunos que estiverem no primeiro período, ela é ótima, porque se vocês ainda não estiverem tão familiarizados do conceito de contabilidade, para que serve a contabilidade, o que é a contabilidade, então é ótimo. E se vocês já estiverem, então vocês passam por uma revisão bem rápida. Então, bora lá. Hoje a gente vai ver o conceito, objeto, objetivo, finalidade, função, campo de aplicação, técnicas e usuários da contabilidade. Uma breve história da contabilidade. A contabilidade ela é muito antiga, né? A essência da contabilidade. O homem pré-histórico mesmo, ele já, quando ele contava pedrinhas, guardava pedrinhas para contar quantos animais ele tinha, ou registrar uma dívida do vizinho, ou qualquer coisa assim, isso já era um tipo de contabilidade, porque ele estava tentando registrar e manter controle sobre o patrimônio dele. Então é uma contabilidade. Mas não é uma contabilidade como a gente tem como hoje, né? Então ela já foi considerada arte, depois ela passou a ser considerada técnica e hoje a gente entende ela como uma ciência. Por quê? Porque hoje ela já tem princípios, a gente estuda ela, tem a disciplina de ciências contábeis, tem princípios que não se chamam mais fundamentais, mas tem princípios de ciências contábeis e é uma ciência. Agora, esse conceito, essa visão de ciências contábeis como ciência, ela é relativamente nova, principalmente no Brasil. Vê só, aqui o conceito de contabilidade como ciência surgiu em 1924 no primeiro Congresso Brasileiro de Ciências Contábeis, que ele aconteceu no Rio de Janeiro. Aqui, ó, Congresso Brasileiro de Contabilidade, Rio de Janeiro, 1924. Foi aí que deram um conceito para a contabilidade como ciência, e esse conceito é bastante importante e é utilizado até hoje em dia. Bora ver qual é. Fala, a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativo à administração econômica. Então, é exatamente isso que a ciências contábeis faz. Ela orienta, controla e registra tudo que tiver a ver com a administração econômica. Ela também é considerada uma ciência sociais aplicada. Por quê? Ciências sociais porque ela deriva do fato de que o homem vive em sociedade. Deriva da sociedade, o estudo da sociedade. E aplicada porque ela interage também. Ela não só estuda, não só observa, como ela interage. Ela proporciona ferramentas e modelos para aprimorar a tomada de decisão do homem e constantemente um modificando o outro. Então tá lá. Qual é o objeto do estudo das ciências contábeis? É o patrimônio. E o que é o patrimônio? Se você perguntar para a pessoa leiga o que é patrimônio, leiga assim eu digo que não seja de ciências contábeis, o que é patrimônio? Ela vai pensar logo em bens, provavelmente bens grandes e corpóreos, físicos. Ela vai pensar, são imóveis, automóveis, máquinas, coisas assim. Tá certo, mas não é só isso. O patrimônio ele é o conjunto de todos os bens, sejam esses bens corpóreos ou não corpóreos, que a gente chama de intangíveis. Existem bens intangíveis? Lógico que existe, por exemplo, marcas, patentes. Você não pode tocar, mas é um bem, é um patrimônio. Direitos, ou seja, contas a receber, tudo que eu tiver direito a receber. E obrigações, tudo que eu tiver de pagar, obrigações com terceiros, com sócios. Certo? E esse patrimônio ele está constantemente em modificação, tanto pela ação humana como a ação da natureza. Então, o homem ele pode pegar um dinheiro que ele tem em caixa e modificá-lo comprando estoque. Aí depois ele pega essas mercadorias e revende e ganha lucro. Então, está constantemente modificando. Mas não só o homem, a própria natureza também pode modificar esses patrimônios. Por quê? Porque eu tenho um automóvel. Ao passar dos anos, esse automóvel vai se perdendo valor por depreciação, se desgastando. Então, a natureza também está modificando esse patrimônio. Aí, a contabilidade vai tentar identificar esses patrimônios e fazer o que com eles? Precisa de algo mais analítico, mais do que apenas identificar o patrimônio, não é? O que é que a gente faz para dar mais informações? A gente dá uma característica qualitativa e quantitativa a esse patrimônio. Então, se eu digo A e B tem patrimônio, aí você entende, tá certo, eles têm patrimônio. Agora, se eu digo A tem R$100 em caixa, mais R$10.000 de automóvel. Então, você está entendendo muito melhor a situação patrimonial de A. Então, a gente dá características qualitativas e também quantitativas. Qualitativas, a gente vai
pegar esse patrimônio e colocá-los definir qual a gente chama de conta, né? Seria um nome que a gente vai dar, por exemplo, caixa, valores a receber, automóvel, estoque, imóvel, investimentos, enfim. E quantitativo é o valor monetário mesmo que ele representa. E qual é o campo de aplicação? Tá certo, a gente entendeu que o objeto é o patrimônio, mas é todo o patrimônio que vai ser campo de aplicação, porque se a gente pensar patrimônio pode ser praticamente tudo. Então, a contabilidade, o campo de aplicação dela vai ser em qualquer patrimônio? Não, vai ser nas aziendas. O que é azienda? Azienda vem da palavra fazenda, e ela significa patrimônio, mas não qualquer patrimônio. Patrimônio que é um patrimônio que sobre ele existe um interesse de gestão. Então, vê só, quando a gente tem, olha aqui ao lado, tem um patrimônio, aqui, tem um patrimônio e tem a gestão do patrimônio. E quando a interseção desses dois são as aziendas. Então, toda vez que a gente tiver um patrimônio, sobre ele existir o interesse de gestão, haverá azienda e será o campo de aplicação da contabilidade. Ela vai estar interessada, então, nesse cenário. E agora, vê só, quando eu falei gestão, eu falei qualquer tipo de gestão. E é qualquer tipo de gestão mesmo. Então eu não quis me limitar a, por exemplo, pessoas físicas, de forma alguma. Contabilidade, ela engloba tudo, pessoa física, pessoa jurídica, público, privado, a gente tem contabilidade privada, contabilidade pública, para empresas com fim lucrativo, sem fins lucrativos, no caso, terceiro setor, aí, contabilidade do terceiro setor, que são ONGs sem fins lucrativos. Então, gestão, quando eu estou falando gestão, eu estou falando de forma bem genérica também. Esse é o campo de aplicação da contabilidade. Tá certo, então, a gente entendeu o objetivo é o patrimônio, o campo de aplicação as aziendas, tem gestão no patrimônio, é o campo de aplicação, mas qual é o intuito? Qual é o objetivo da contabilidade em estudar o patrimônio nesse campo de aplicação? O objetivo básico dela é fornecer informações. Então, informações sobre o patrimônio. A contabilidade vai tentar registrar, controlar todo esse patrimônio de forma a fornecer informações para a tomada de decisão. Tomada de decisão de quê? Dos usuários, dos interessados. Tem gente interessada, né, nesse patrimônio e que precisa tomar decisão sobre esse patrimônio. Vendo, não vendo, tá dando certo, não tá dando lucro, tá rendendo. Então, ela precisa de informação. E a contabilidade é isso que faz. Ela vai dar informações úteis para a tomada de decisão. A finalidade, aqui embaixo a gente tá vendo. A finalidade, controle e planejamento. Controle é controlar, né? Eu estou registrando, estou controlando, estou ciente do que eu tenho, do que eu não tenho. E planejamento é tomada de decisão para o futuro. Planejamento é metas para o futuro. Você visualiza, conseguir, da situação atual, conseguir pensar na melhor estratégia para o futuro. Isso seriam as finalidades da contabilidade. Então, a gente falou sobre tomada de decisão para os interessados, que são usuários, e existem dois usuários. Os internos, a gente divide entre internos e externos. Bora ver. O que são isso? Internos e externos. Os internos são os que estão dentro da empresa, de uma forma bem simples. Aí, no caso, a gente pode pensar em quem? Nos administradores, os gestores dentro da empresa, os funcionários. Isso são os usuários internos. Eles estão preocupados com essas informações. Lógico que um administrador está preocupado com as informações. O empregador também, lógico, né? Ele pode perder o emprego amanhã, ele quer saber se está tudo certo, se ele vai ter participação, enfim, ele está preocupado. E os usuários externos são os que estão fora da empresa. A gente tem diversos, tem o governo, tem o próprio público, a sociedade ao redor, ela pode estar preocupada com o que a empresa está fazendo, se está poluindo, se está gerando empregos. Vai ter credores, os clientes. O cliente está preocupado? Está preocupado, porque se o cliente... Se a empresa é o fornecedor do cliente, então ele vai precisar dos nossos produtos, por exemplo, amanhã. Então, ele não quer que nada aconteça, ele quer garantir que a gente vai estar continuando, existindo. Então, a gente tem todos esses usuários externos e internos. Estão misturados aí, mas vocês entenderam. Agora, uma observação aqui é que a CPC 00, que é a estrutura conceitual básica, ela prioriza os usuários externos. Por que ela prioriza os usuários externos?
Eu entendo assim, que a contabilidade gerencial ela é mais flexível e ela é mais para contabilidade para os usuários internos. Mas as CPCs elas existiram mais para determinar padrões bem estruturados, que é justamente para fornecer informações precisas, ou seja, que não possam muito serem modificadas. O usuário externo ele não está dentro da empresa, ele tem que saber exatamente o que aquelas informações significam. Então, as normas contábeis elas vêm para isso, né? Para determinar bem direitinho os procedimentos, as normas, tudo de como se deve fornecer essas informações. Então, é lógico que as CPCs elas vão estar preocupadas mais com o usuário externo, que ele não está dentro. Ele é o sócio, né? Geralmente o sócio, aquele que compra ação e tal, que quer saber como está indo o investimento dele e precisa dessas informações. E precisa que essas informações sejam fidedignas, sejam relevantes, enfim. A CPC prioriza os usuários externos, apesar de que ela reconhece que existem os internos e os externos, reconhece tudinho. Então, quais são as funções da contabilidade? As funções da contabilidade são duas. Ela tem uma função administrativa e uma função econômica. A função administrativa significa o quê? Controlar o patrimônio da entidade, tanto de forma estática quanto de forma dinâmica. Estática, a gente pensa logo no balanço patrimonial. É como se, assim, uma vez por ano, supondo, né? Uma vez por ano, você tira uma foto do seu balanço patrimonial, de todo o seu patrimônio e diz, ó, hoje o patrimônio está assim, eu tenho tanto em caixa, eu tenho tanto meus imóveis estão valendo tanto, eu tenho tantas máquinas, eu tenho tantas contas a pagar, certo? É uma coisa estática. E o dinâmico é mais com o tempo, é geração de lucro, então você pensa logo em DR. É algo que vai mudando, né? Isso seria a função administrativa. E também tem a função econômica, que a gente pensa logo em o que é a função econômica. Apurar o resultado, que é o lucro ou o prejuízo. Rédito significa resultado, certo? Tem muita gente que, rédito é crédito e a pessoa escreveu errado. Não, rédito significa resultado, que é o lucro ou prejuízo. Tá, e para a gente conseguir isso tudo, o que é que a gente faz? A gente tem 4 técnicas contábeis. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas. Primeiro, as 4 técnicas contábeis são escrituração, as demonstrações contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis. A escrituração, ela é a mesma coisa que registrar, lançar e contabilizar. Então, toda vez que a gente tiver um fato econômico que altere o patrimônio, a gente vai ter que registrar, contabilizar ele, lançar ele. Então, aconteceu qualquer coisa que alterou o patrimônio. Vou lá e registro. Por quê? Porque é exatamente o registro desses fatos contábeis que no final de um determinado tempo a gente é capaz de elaborar as demonstrações contábeis. Então uma técnica são os registros. As outras são as demonstrações contábeis. Como isso está numa aula bem inicial, eu vou passar bem rápido quais são as demonstrações contábeis. Como vocês podem ver no slide, a Lei 6.404, que é de 76, né, bem antiga, ela, assim, em comparação com o CPC, né, ela traz a obrigatoriedade do balanço patrimonial, DR, DLPA, DFC e o DVA. Sendo o DVA só para CIAs abertas e o DFC só para CIA aberta ou para CIA fechadas que tenha o PL maior do que 2 milhões. Já a CPC, ela obriga ao balanço patrimonial, a DR, DMPL, DRA, DFC, DVA e ainda traz as notas explicativas, então ela é bem mais completa. E a gente tem que atender ao quê? Praticamente aos dois, né? Mas isso todo mundo vai ver bem direitinho ainda. A gente tá vendo uns conceitos rápidos. Aí, quem quiser se detalhar mais, pode ler a Lei 6.404, de 76, artigo 175, 176, 177, que ele fala do exercício social, ele fala da obrigatoriedade de você fazer essas demonstrações, ele está explicando o que é o exercício social. Rapidinho, o que é o exercício social? O exercício social ele é primeiro, o término dele é determinado no estatuto, ou seja, quando você vai criar a empresa, que você tiver o estatuto da empresa, você vai determinar qual é o fim do exercício social, quando é o término dela. Geralmente todo mundo coloca como o ano social normal, 31 de dezembro. Então tá certo. Então o seu exercício social vai terminar toda vez em 31 de dezembro. E em 31 de dezembro você está obrigado a fazer suas demonstrações contábeis.
Aí o exercício social sempre tem um ano? Não. Veja só, na hora que você vai constituir, não necessariamente vai ter um ano. Porque, vê, se eu vou constituir hoje, que é agosto, e eu coloco que o término do exercício social no meu estatuto, eu coloco que vai ser 31 de dezembro, então esse primeiro ano ele não vai ter um ano completo, vai ser agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Vai ser bem menos. A mesma coisa quando você vai fechar uma empresa. Enfim, aí vocês podem ler aí e se familiarizar melhor. Auditoria, a outra técnica da contabilidade. O que é auditoria? A auditoria é uma fiscalização, é você rever, é como se você estivesse revendo todos os demonstrativos para ter certeza que eles estão em conformidade, as normas estão certas, a contabilidade está tudo certo, não houve nenhum erro. A auditoria, ela não, assim, a gente pensa logo, é para detectar fraude. Não necessariamente, não é essa a função dela. A função dela é auditar, ver se está tudo correto. Lógico que é ela que vai detectar os fraudes, se houver, né? Mas a auditoria é mais para rever, ter certeza, é uma confirmação de que alguém reviu todas as demonstrações e aquilo está correto. Existem dois tipos de auditoria, a externa e a interna. O nome mesmo diz, a interna é aquela que está dentro da empresa. Então, uma empresa ela pode sentir tanta necessidade de, não só no final de um ano ser auditada, mas constantemente ter uma equipe para acompanhar, ver se está tudo correto nos lançamentos contábeis, exigir até do pessoal de contabilidade. Ou seja, ela pode montar, ela mesma pegar alguns contadores, montar uma equipe, vocês vão ser auditoria e vocês vão ficar auditando tudo aqui. Então, isso é auditoria interna, que mesmo que a empresa tenha, não exclui da auditoria externa. Se ela já for obrigada à auditoria externa, ela vai ter. Vai o quê? Vai facilitar o trabalho do auditor externo, né? Mas não vai excluir. E o auditor externo é o quê? É uma empresa fora dessa empresa que vai fazer a auditoria dela. Então, a empresa vai ter que contratar alguém de fora que venha e vai analisar, fiscalizar e ver se está tudo correto. Isso é mais ou menos o que é auditoria, mas vocês vão ter uma disciplina apenas para auditoria. Análise das demonstrações contábeis é outro ponto, outra técnica da contabilidade que vocês vão ter uma disciplina só para ela. Análise é muito utilizada por administradores e por analistas de investimento. Por quê? Porque ela trabalha com os indicadores financeiros. Ela trabalha o seguinte, ela deriva das demonstrações contábeis, então é necessário que haja demonstrações contábeis para existir a análise das demonstrações contábeis, e ela vai, visualizando as demonstrações contábeis, ela vai conseguir tirar vários indicadores de performance, de rentabilidade. Vou dar um exemplo. Rentabilidade. Se eu chegar aqui e simplesmente disser, a empresa está dando R$10 mil de lucro por ano, isso é bom ou isso é ruim? Aí depende. Depende de quê? Depende de várias coisas. Depende do patrimônio dela, por exemplo. Qual é o patrimônio dela? Se alguém que tinha um patrimônio inicial de R$100 conseguiu dar lucro de R$10 mil, então a gente tira o chapéu e está indo muito bem mesmo. Porque que rentabilidade, né? Rentabilidade sobre o patrimônio. Agora, se era uma empresa bilionária, com patrimônio gigantesco, e só conseguiu dar R$10 mil de lucro, é porque ela tem algum problema. Então, está com a rentabilidade baixa. Então, tudo depende, todos os indicadores financeiros, eles fazem isso. Eles vão comparar uma conta com a outra, um resultado com o outro, e vão dar índices de liquidez, se está conseguindo pagar suas dívidas de curto e longo prazo, se não está, de endividamento, quanto é capital próprio, quanto é capital de terceiro, e de rentabilidade. Vários indicadores, uma disciplina só para isso também. Então, essas são as 4 técnicas das ciências contábeis. Revisando: escrituração, as demonstrações contábeis, auditoria e análise. O patrimônio vai entrar na próxima aula. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até a próxima aula. Tchau!